Do Senhor, todos os irmãos, saudade de ver vocês, amém? Glórias a Deus. Paz do Senhor aos irmãos que estão na internet acompanhando essa noite, sejam bem-vindos. Pega a sua Bíblia, quero ser rápido nessa noite e quero compartilhar uma palavra contigo. Abre sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. O Senhor tem ministrado, falado ao meu coração, que é um tempo de nós frutificarmos, porque haverá um tempo de colheita, amém? Ninguém lança uma semente e não espere que algo venha produzir. Mesmo que no meio do processo haja algum problema, você vai lá e vai cuidar daquela semente que está gerando uma planta ou que está gerando um fruto, né? Me lembro quando era criança, um trabalho de escola era nós pegarmos 3 feijõezinhos, colocar num copinho com algodão e álcool para acompanharmos o processo e depois comentarmos. E nós todos esperamos que aquilo que semeamos venhamos colher, amém? E eu quero ministrar contigo nessa noite sobre frutificação. Fala para o teu irmão, frutificar em Deus. Aleluias. Lucas capítulo 3, a partir do versículo de número 8, está escrito assim: portanto, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus suscitará filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, em algumas versões está escrito bom fruto, pois toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? Versículo de número 10 diz assim: então as multidões interrogavam João, dizendo: o que havemos, pois, então de fazer? E respondeu-lhes ele: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. E foram também os publicanos a serem batizados e perguntaram-lhes: mestre, o que havemos de fazer? E respondeu João: não cobrei mais do que é devido. E também vieram os soldados e perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, e não deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso salário. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra nessa noite, que está sendo liberada direto do teu coração, Pai. E eu creio, Pai, que nesta noite é uma noite de oportunidades. É uma noite, Pai, que eu creio, Senhor, que muitos de nós, Senhor, estamos abrindo os nossos olhos e voltarmos, Senhor, para o teu coração, a florescer e frutificar, Senhor, no reino. Te pedimos, ó Deus, que por misericórdia nos permita ser uma vez mais sermos enxertados na árvore que é Deus, que é Cristo, em nome de Jesus. Amém. João, quando ele começa a ministrar sobre batismo, muitas pessoas, multidões vinham ao encontro dele para ouvir uma mensagem não muito boa. Ele chamava as pessoas de cobra, raça de víbora. Ele chamava as pessoas de covardes, de medrosas. Ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E as pessoas, entendendo que o que João estava ministrando e estava dizendo, João falava especificamente de um fruto de arrependimento, de coisas que estamos fazendo, que precisamos deixar de fazer, e de coisas que não estamos fazendo,
precisamos começar a fazer ou retornar a fazer. E ele termina dizendo para aquelas pessoas: olha, se você tem 2 roupas, compartilhe com quem não tem. Se você tem comida, compartilhe com aquele que não tem. Se você está causando dano, o famoso 171, se você está fazendo alguma coisa de errado, pare de fazer, pratique o bem. Nós estamos numa época em que muitas pessoas se voltam a fazer bondade, caridade. Existem várias campanhas por aí, Natal Sem Fome, por exemplo, que, nós chegamos essa semana e vimos vários caminhões decorados passando nas ruas, distribuindo balinhas, para as crianças, trazendo um pouco de alegria para a criançada. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: mais um ano está se passando, mais um ano está acabando, e nós, olhando para todo o decorrer deste ano, o que nós podemos dizer que colhemos? E segundo a palavra de Deus diz que nós colhemos aquilo que plantamos. Então, tudo que nós estamos colhendo hoje é resultado do que plantamos lá atrás. Nós vivemos uma época onde que repartir o que nós temos com aquele que não tem se torna um problema, se torna muitas vezes uma ofensa. Porque até então, muitos de nós, talvez você, não sei se é o seu caso, se frustrou com um dia, algum determinado momento da sua vida que você ajudou alguma pessoa. Alguns meses atrás, não digo um mês, mais ou menos atrás, eu assisti uma entrevista onde que um evangelista, ele vai na Cracolândia, Rio de Janeiro, São Paulo, falar de Jesus. Ele já faz esse trabalho por 15 anos. E ele, um dia uma pessoa pediu para ele que queria se internar num centro de recuperação. Ele mobilizou várias pessoas, vários amigos para custear aquele período, que se eu não me engano, acho que era de 6 ou 7 meses de internação. Ele conseguiu e colocou aquela pessoa lá. E ele ficou tão alegre, tão feliz, porque de todo o trabalho, uma pessoa quis sair daquele mundo de vício e de droga. Passado 3 dias, ele andando na rua de novo, ele encontra aquela pessoa ao qual ele tinha enviado para o centro de recuperação. Ele ficou triste, se decepcionou e chegou para ele e perguntou: o que você está fazendo aqui? Afinal de contas, nós investimos para que você se recuperasse. E aquela pessoa respondeu para ele assim: eu não me senti à vontade, eu não achei que ia ser do jeito que era, porque lá tem regras, e eu não gostei e resolvi sair. Aquele rapaz ficou tão frustrado e decepcionado, e ele se questionava se o trabalho que ele estava fazendo estava valendo a pena. Até que o Senhor veio e falou ao coração dele que nós não devemos buscar resultados em tudo aquilo que nós fizemos para Deus. Salmo capítulo 100, versículo de número 2 diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria é um grande desafio. E se apresentar a Ele com cânticos, com júbilo, é um outro grande desafio. Eu que o diga, eu ministro louvor, adoração desde 1999. Faz algum tempo já. E muitas das vezes, só Deus sabia como que estava o meu coração para ministrar. E era um grande desafio ministrar a igreja com alegria. E se apresentar a Deus com um cântico, com algo verdadeiro. Porque muitas das vezes as circunstâncias fazem com que a gente fique triste, faz com que a gente retroceda. Nós trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos e as coisas não acontecem do jeito que nós queremos e acabamos se frustrando. Temos vários confrontos com pessoas que estão perto
e acabamos desistindo. Aí nós chegamos para um culto para ministrar, e aqui no sul se usa uma expressão de encher linguiça, sim ou não? E graças a Deus, até hoje eu não consegui fazer isso. Que nem uma canção do nosso amigo Judson, ele diz assim: bem que eu tentei, mas não deu. Porque Deus, pela sua graça e sua misericórdia, muitas das vezes que eu chegava para ministrar, meu coração ali doendo, apertado, e a própria canção ministrava meu coração e eu ia sendo curado. Até que um dia que eu descobri que a minha recompensa é o Senhor, eu falei: nada mais me importa. Eu não vou mais buscar resultados, embora nós estando numa convenção, sempre se busca resultados. Eles querem saber como que está o crescimento, afinal de contas, está sendo investido muito nas igrejas. Investimos muito em pessoas. E João aqui estava declarando que o único fruto que nós precisamos apresentar a Deus é um fruto digno, onde que Deus olhe para aquele fruto e diga: isso aqui é bom, eu gostei. Um fruto digno de arrependimento. Vai mais para frente comigo no capítulo 13 do livro de Lucas ainda. Jesus, ele cita uma parábola. Eu imagino como que fica o coração de Deus todas as vezes que temos uma oportunidade de compartilhar o que já temos. Você sabe por quê? Deus não vai mandar você dividir aquilo que você não tem. Na verdade, Deus não vai pedir para você dar aquilo que você não pode. Pergunta para o seu irmão: você já deu alguma coisa que você não podia dar? É muito difícil. Sim ou não? Mas se você já deu, quantos aqui já se arrependeram? Eu já. Eu fui para Brasília agora no terceiro dia que eu estava lá. Aliás, no segundo dia que eu estava lá. O meu irmão chegou para mim, eu estava sentado no sofá da casa dele. Tinha acabado de acordar. E eu recebi a recompensa antes de fazer tudo. Eu, aleluia. Meu irmão veio para mim e trouxe um violão que é muito caro, e falou assim: toma aqui, guri, ó, presente para você. Meu coração se encheu de alegria. Eu nunca pedi aquele violão para ele. Eu sempre soube que aquele violão estava lá, desocupado, ele não usava. De vez em nunca ele mexia naquele violão. E ele foi e deu para mim. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Quando ele me deu o violão, eu peguei o violão e eu fiquei abraçando ali, mexendo nele. E aí eu fiz uma pesquisa rápida. Eu falei: aleluia, olha aqui quanto que vale esse violão. Ele quase me pediu de volta. O Davi olhou para mim e disse assim: oxe, eu vou pegar esse violão, vou vender agora. Vou tirar minha parte. Você já recebeu um presente que alguém pediu de volta? Sim ou não? Sim ou não? Dificilmente. Mas comigo já aconteceu. Me devolve aqui porque você não está usando o que eu te dei. É complicado muitas vezes nós lidarmos com pessoas que não frutificam, que olham sempre para a recompensa, que olham sempre para o retorno. Eu vou falar para você assim, como pastor de igreja, para os lugares onde que eu tenho andado, as igrejas que eu tenho visitado, dificilmente algum pastor viria para cá. Porque é muito difícil você trabalhar num lugar onde que o coração muitas vezes não é tardio em ouvir, é tardio em obedecer, é tardio em querer mudança, em querer frutificar. Sabe por quê, queridos? Chegou o tempo de Deus na nossa vida que nós precisamos frutificar. Nós viemos com um grande desafio. E antes mesmo de recebermos esse desafio, o Senhor já mostrava pessoas, vidas, ao qual nós teríamos algo para compartilhar. Você já se pegou numa situação onde que alguém chegou para você pedir ajuda, tanto ou espiritual, ou até mesmo de, sei lá, de comida, e você não tem como dar, como ajudar?
Alguns dias atrás estávamos no posto de gasolina abastecendo, a gente tinha comida que veio da campanha do quilo, dentro do porta-mala. E chegou um homem na porta, bateu no vidro, oferecendo abacaxi. E ele pediu: você quer me ajudar? Hoje o carrinho estava cheio, era final do dia. E ele falou assim: eu não consegui vender quase nada, não tenho nem o que comprar para meus filhos comer hoje. E eu olhei para ele, a gente fica com o coração apertado. Eu falei: olha, não tenho para ajudar um pai de família. Mas aí minha esposa lembrou que no porta-mala, falou: Guilherme, lá no porta-mala tem comida. Eu falei para ele: olha, eu não tenho dinheiro para comprar o seu abacaxi, mas eu tenho um pouco de comida aqui. E ela desceu, pegou e entregou para ele. Aquele homem encheu os olhos de água, de lágrimas, e foi embora. A pergunta que nós devemos nos fazer: aquele homem alguma vez entrou pelas portas da nossa igreja? Não. Eu nem me lembro se ele deu, eu acho que provavelmente ele deve ter dito obrigado. Mas aquele homem nunca veio na nossa igreja trazer uma oferta. Aquela pessoa nunca veio aqui dar um testemunho. Aliás, ela nunca entregou talvez a sua vida para Jesus. Se você tem essa intenção no coração de que algo precisa retornar para você, como se fosse uma dívida, como se eu fizesse algo extraordinário e que eu merecesse uma recompensa, nós estamos tirando o foco da cruz. Porque a recompensa já foi dada. A recompensa já nos foi dada. Então nós servimos ao Senhor com alegria, sem intenção de receber nada em troca, porque já recebemos. Não é verdade? Já recebemos amor, libertação, cura, graça. Recebemos tanta coisa de Deus e ainda queremos receber dos outros o quê? Fala para o teu irmão assim, ó: tudo que você semear, você vai colher. Está na Bíblia. Eu faço uma pergunta para você: você já semeou na vida de outra pessoa? Porque semear é lançar a semente sem saber o que vai produzir ou quanto que vai produzir. Se aquela semente vai vingar ou não. Plantar é assim. Você pode colher 10, pode colher 100, pode colher 1000, pode não colher nada. Bom seria que colhêssemos muito, sim ou não? Mas a Bíblia diz que aquele que pouco semeia, pouco colhe. A semente nós recebemos, aqui é a palavra do Senhor. Talvez você uma vez por semana, mas todos os dias eu recebo a palavra de Deus. A boa semente que vem direto do coração de Deus. Eu preciso saber o que fazer com essa semente. E de bom grado nós viemos e compartilhamos e distribuímos por onde nós vamos. Nós alimentamos a alma, o espírito das pessoas com aquilo que Deus já nos deu. Eu não poderia dar e compartilhar algo com vocês se o Senhor antes já não tivesse me dado. Então, se eu já recebi, por que eu quero algo em troca? Eu me lembro que no ano de 2010 nós começamos a fazer missões lá na Amazônia, no Rio Negro, no Rio Nini, Jauaperi, Xixiaú, é uns nomes bem indígenas assim. E eu cheguei com uma mentalidade totalmente errada. Porque quando eu fui para lá, eu pensei que a nossa igreja teria algum crédito, alguma coisa, pelo menos um aplauso. E quando nós chegamos lá, o líder da missão, ele me frustrou por alguns dizeres bem assim: olha, nós estamos aqui para servir e nós simplesmente viemos para dar. E eu olhei para ele: mas eu vim dar o quê? Eu falei para ele: eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei mexer com som, isso e aquilo. Ele disse: não, você vai servir com aquilo que é a necessidade de cada lugar onde que nós entrarmos. Primeira vez que eu fui para a Amazônia, eu achei que eu ia pregar muito, ia usar de teologia. Sabe o que eu fui fazer? Fui pintar a casa. A segunda vez que eu fui para a Amazônia, eu achei que agora sim, vou cantar, vou pregar para os índios, vou ganhar um monte de índio para Jesus. Eu fui lá cortar cabelo de índio.
3 ou 4 vezes que eu fui para a Amazônia, eu fui só para cortar cabelo. Num dia eu cortei 68 cortes de cabelo de índio. Só, nem o irmão aqui do lado aqui cortaria tanto cabelo assim. E eu achando que aquilo que eu tinha, eu compartilhei. O pastor, o líder chegava, o que você sabe fazer? Olha, eu sei fazer isso aqui, então tu vai para esse lugar aqui, tu vai fazer isso que tu sabe fazer. Nós fomos na casa de uma mulher, eu não sabia, mas fui ajudar com o trabalho braçal a fabricar um filtro de água. Qual o trabalho braçal que eu fui fazer? Carregar peso. Um vaso de barro enorme. Mas nós compartilhamos daquilo que nós temos. E olha o que Jesus fala aqui no capítulo 13, a partir do versículo de número 6. Fala assim comigo, bate no seu peito. Eu estou aqui hoje, recebendo a boa semente, indevidamente. Não era para mim, não era para você, era para os judeus. Mas os judeus, a Bíblia diz que os seus não receberam. E por causa disso, eu e você tivemos e temos acesso à boa semente de Deus. Jesus vem e fala em uma parábola constrangedora para o seu povo. Versículo 6 diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha. O que ele tinha? Uma figueira plantada dentro de uma vinha. Se você já andou nos parreirais aqui, quando você entra no parreiral é só parreiral. E se tiver alguma outra planta ali que não é do parreiral, ela vai tirar do solo nutrientes específicos para a qualidade daquele fruto. Então esta figueira não estava no lugar certo. Ela estava no lugar inadequado. Mas olha o que o texto diz. Essa figueira plantada na sua vinha e veio procurar nela fruto e não achou. Não achou fruto. Você já foi lá na sua casa, se você tem ou não, lá no meu sogro tem muitas plantas frutíferas. Você chegar lá, comer uma bergamota, uma pocã, um pêssego, caqui, tem um monte de coisa lá. E você pegar, se não tem fruto, mas quando tem, você pegar aquele negócio e estiver ruim. Tem lá na casa do meu sogro, tem um pé de bergamota, que é a coisa mais linda, uma bergamota grandona assim. Não, calma. É a tal da bergamota do diabo, que é lá perto. Ah, é laranja, perdão. É umas laranjas, coisa mais linda, assim, grandona, amarelona. Quando tu pega aquele negócio, eu acho que até o porco deve fazer cara feia para chupar aquele negócio. De tão amargo e azedo que é aquele negócio. Não tem doce, não tem sabor nenhum. Ninguém come daquele negócio lá. Um dia veio uma prima do meu pai e encheu uma sacola. Eu falei, toma, leva embora. Você chega num lugar para comer do seu fruto, você quer se deliciar, sim ou não? E a nossa região aqui, você anda nas ruas, tem pé de laranja, tem bergamota, tem abacate, na rua. Lá em Brasília, no máximo que você vai achar é jaca, piqui ou manga. Esta figueira, ela estava no lugar errado. E ainda por estar no lugar errado, o dono daquela terra, o dono daquela vinha, foi colher um fruto naquela figueira e não tinha fruto. Versículo 7, disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não as acho. Pode cortar, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Essa mensagem, essa palavra, esse pequeno trecho mexeu muito comigo, porque eu recebi um chamado e uma missão de Deus, e eu fico olhando para o decorrer do ano todo, o que foi que frutificou, o que foi que Deus colocou nas minhas mãos para frutificar, o que rendeu fruto digno para Deus, e o que não rendeu.
Eu recebi uma palavra de Deus, eu compartilhei em Brasília, de que servir ao Senhor com alegria nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Porque enquanto que você olha buscando uma recompensa, um fruto, nós vamos nos frustrar e deixamos de olhar para a cruz e saber e reconhecer que já recebemos a nossa recompensa. Mas agora, ocupar o lugar inutilmente em uma terra fértil significa que eu não estou enxertado em Cristo. Significa que eu não estou enraizado em Deus. Quando Jesus fala sobre a parábola da videira e os ramos, ele declara dizendo assim: você não pode frutificar se você não estiver enxertado em Cristo. Se eu não consigo frutificar é porque eu não estou em Cristo. Se eu não tenho nada de bom para colher, se eu não tenho nada de bom para oferecer, para compartilhar com ninguém, é porque eu não estou em Cristo. Estamos ocupando a terra inutilmente. Como eu disse no início da mensagem, nós estamos numa época onde que muitas pessoas se preocupam em ajudar o próximo, aquele que não tem. Mas e o resto do ano? O mendigo, ele não precisa de uma esmola, ele precisa de alguém que ajude ele a mudar de vida. Porque se você der uma esmola para ele hoje, amanhã ele vai estar lá de novo. A esmola que você deu, os poucos reais ou as moedas que você deu, vai fazer alguma diferença na vida dele? Não. Porque amanhã ele vai ter fome de novo, amanhã ele vai ter sede, amanhã ele não vai ter o que vestir, amanhã ele não vai ter onde que morar novamente. Mas quando todos os dias você semeia na vida de pessoas, por mais que elas não vão render para você, ou vão render algo para você que seja gratificante no reino, mas se você todos os dias chegar para ela, entregar aquilo que ela precisa para mudar a realidade dela, para mudar a circunstância da vida dela, dar o pão, dar o alimento, dar a roupa, ajudar ela a sair daquela situação de vulnerabilidade. Mas todos os dias você chega para ela e com as suas ações, a sua atitude e o seu coração, você está dizendo para ela bem assim: eu me importo com você. Eu estou passando pela tua vida, mas eu me importo com você. Posso não ver você daqui a um ano, mas hoje ou amanhã, o tempo que for necessário, eu me importo com você. Eu estou te vendo. Você não é só mais um que passa por mim e vai e o tempo passa e acabou. Não. Todos os dias, Deus vem na minha vida e na sua vida colher algo de bom. E o que nós temos para oferecer para Deus? O que nós temos para oferecer para as pessoas? Ajudar uma pessoa é o mesmo que dizer que nós nos importamos com ela, mesmo que não recebemos nada em troca. Tem pessoas que ajudam só preocupados com a recompensa. Tem pessoas que quando ajudam, querem um retorno. Fala comigo, mas o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Olha a resposta do viticultor, daquele homem que cuidava da terra. Versículo 8, ele diz assim: ele porém respondeu. Entenda que o dono da terra havia dado ordem para que cortasse e queimasse. Mas aquele homem que cuidava da terra, cuidava da vinha, cuidava daquela figueira, interviu dizendo, ele porém respondeu: Senhor, deixe-me ainda mais um ano, até que eu escave toda ao redor dela e coloque estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, eu mando cortar. Essa parábola, ela significa que o dono da terra, o dono da vinha é o próprio Deus, que veio para os seus, que veio para nós,
E nós que deveríamos, que fomos enxertados, nós não somos originalmente judeus. Embora eu tenha descendência, mas não tenho nada de cultura judaica. Mas os judeus que eram seus o rejeitaram. Porque Deus veio para o seu povo e o seu povo rejeitou. Agora nós, os gentios, fomos enxertados, inseridos no meio da videira, que é o povo de Deus. Temos uma oportunidade de frutificar juntamente com o povo de Deus. E de vez em quando Deus passa para a sua vinha e vê lá uma figueira que não deveria estar ali, mas está ali para frutificar, mas não está frutificando. Jesus um dia passou por uma figueira com seus discípulos, foi lá para comer e não tinha fruto. E ali naquele momento ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E o texto lá diz que imediatamente a figueira se secou. Fala para o teu irmão: se você não frutifica, já estou sentindo cheirinho de fumaça, de fogo. Se você não frutifica, o machado já está lá, ó, na raiz, para cortar você profundamente. Cheirinho de brasa, vai virar churrasquinho. E olha como o amor de Deus é bom. Ele permitiu que o viticultor, que é Jesus, que cuida dos parreirais, nos desse mais uma chance, uma oportunidade através do quê? Da cruz. Me dá mais uma chance. Porque se em um ano eles não produzirem nada, eu mesmo vou cortá-los. E isso é uma palavra difícil. Número 1, essa figueira ela estava plantada num lugar inapropriado. Número 2, ela não dava fruto. E nós lemos lá em Lucas 3 que aquele que não frutifica, o machado já está posto ao pé da árvore para ser cortado e lançado no fogo. E número 3, Deus está nos dando mais uma oportunidade. Quantas e quantas e quantas oportunidades já tivemos? Mas é a graça. E novamente Deus está nos dando oportunidades, sabe por quê? Porque se você fazer um balanço do ano de 2021, e houve momentos em que você frutificou, houve momentos que você não quis frutificar, houve momentos em que simplesmente não sabia que eu tinha que frutificar. E o reino de Deus é assim. Precisamos frutificar, mas vai chegar um ponto, vai chegar um momento em que você vai deixar de ser somente um servo, mas vai passar a ser amigo de Deus. E voluntariamente você vai servir a Ele com alegria, e vai se apresentar a Ele com cânticos, sem se importar com recompensa, porque reconhece que já recebeu tudo o que necessita. Porque se eu estou compartilhando com alguém, é porque eu já recebi, é porque eu tenho, sim ou não? Então por que não compartilhar daquilo que Deus está fazendo na tua vida? Então por que não falar do amor que você recebeu do Senhor? Então por que se esconder ou ficar inserido ou ir somente num culto e nada acontecer na sua vida? Pasmem vocês, tem muitas pessoas que não querem frutificar, tem medo, porque já serviram tanto, olhando sempre para a recompensa, mas se frustraram, se decepcionaram, se machucaram com pessoas, porque não conseguiram entender o que Jesus disse. Olha o que fala em capítulo 15 do livro de João. Vós amados, nós cristãos fomos escolhidos para darmos frutos. Lá ele diz assim, ó: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. E o Senhor nos escolheu para quê? Para que eu vá. Fala para o teu irmão, você precisa ir e frutificar. Ele nos escolheu para que nós venhamos frutificar. Lá em João 15 diz assim, versículo 16: eu vos escolhi e designei. Ele deu uma ordem para que vão e frutifiquem e deem fruto, e o fruto permaneça.
que tenha continuidade. Para mim seria a maior decepção e derrota do meu ministério o dia que Deus nos tirar daqui e não pudermos deixar um fruto que permaneça. Se de todos um permanecer frutificando, já valeu toda a pena, todo o esforço, todo o empenho, todas as lágrimas, as orações em que nós empenhamos na vida de cada um. Nós estamos aqui, queridos. Eu estou nessa noite na mesma condição que você. Eu me senti confrontado por esta palavra. Porque teve coisas que eu como pastor da igreja local, e tentei fazer e precisava fazer esse ano e não consegui fazer. Tem coisas que eu comecei a fazer e não terminei de fazer, coisas pessoais. Eu perguntava para Deus: Deus, quando é que eu vou conseguir fazer? Mas tem coisas, tem muito mais ainda para ser feito. Amém? Se coloque em pé. Com todo carinho, se você puder olhar para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que você está de máscara. Faz bem assim, perder cheirinho de fumaça aí, tá pegando? Tá queimando aí, meu irmão? Fala para ele assim: tira esse machado aí do teu pé. Precisa frutificar. Você precisa multiplicar o que Deus tem colocado na sua vida. Todas as oportunidades que temos. Sexta-feira eu compartilhei aqui que na sexta-feira mesmo eu cheguei num lugar para levar um equipamento para consertar da igreja. E tinham 2 velhinhos naquele lugar, e um dos velhinhos, que era o rapaz lá, o senhor que fazia os concertos, me diz assim, depois de ter dito o que eu queria, ele falou assim: você mexe com o quê? Eu falei: eu sou pastor de igreja. E ele me diz assim: eu já fui da igreja. Eu falei: por que você parou de ir para a igreja? Foi a pergunta que eu não devia ter feito. Ele disse para mim: olha, hoje faz 6 meses que meu filho mais velho foi assassinado. Aí eu parei: misericórdia. Pastor, há 6 anos atrás, meu filho mais novo também foi assassinado. Num assalto. 4 menores. Ele entregou tudo. Quando os menores falaram para ele: vira as costas e sai correndo, o menino virou as costas e foi sair correndo. Um menino veio por trás, deu uma facada e acertou o coração dele. Eu falei: que tragédia, Jesus amado. E aí ele falou assim: e para completar hoje mais ou menos 1 mês que eu separei da mulher. Ela foi embora. Eu falei: misericórdia, o que eu vou dizer para um homem desse? Eu vou falar: volta para a igreja? Ele terminou dizendo assim: ora por mim. E o que eu tinha, como Pedro disse para aquele coxo que estava à porta da igreja: o que eu tenho eu te dou. E eu comecei a orar por aquele homem naquele momento. E a única coisa que ele me pediu era o endereço da igreja. Se ele for lá, glória a Deus. Deus nos usar para restaurar, aleluia. Alguém foi resgatado do inferno. Aquele homem provavelmente está na depressão, solidão, alcoolismo, porque ele exalava muita cachaça. Talvez esteja pensando em tirar a sua própria vida. Mas se fosse você, o que você poderia dar para essa pessoa? Você está entendendo como que é sério ter que frutificar? Sabe, o teu ministério não pode estar parado. O teu casamento, a tua vida, o teu trabalho, a tua profissão não pode estar parada. Aonde que Deus te plantou, você precisa frutificar no reino. Nós estamos falando aqui de uma questão, talvez para muitas igrejas no Brasil afora, uma questão de sobrevivência. De igrejas que não têm nada a oferecer para a sociedade. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Garibaldi, eu comecei a pesquisar. Eu não estou dizendo que existam pessoas assim, mas eu perguntava para algumas pessoas e outra na rua, de algumas igrejas, e elas me respondiam assim. Algumas respostas foram assim: igreja?
Nem sabia que tinha igreja aqui de crente. E quando alguém me respondia que tinha igreja, sim, tem uma igrejinha lá, assim, 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 mas eles nunca... Eu perguntei um dia se alguma igreja fez algum evento na praça, algum trabalho evangelístico, ou ir de porta em porta entregar um panfleto. Eles, não, isso aqui nunca aconteceu. Eu falei, misericórdia. Eu falei para Jesus, eu não quero passar por este lugar, por essa cidade, sem deixar um fruto que permaneça. Você está entendendo? Você não pode passar pela tua família sem deixar um fruto de Deus que permaneça. Você não pode passar pela sociedade sem ser relevante no reino de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Que nessa noite você tenha o entendimento que mesmo ao apagar das luzes deste ano, você pode voltar a ser enxertado em Cristo, voltar a frutificar pelo reino, e ter não só para você, mas também para compartilhar. E se você que tem muito, compartilhe aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Compartilhe daquilo que Deus tem falado no teu coração, daquilo que Deus tem feito, transformado, curado, libertado na sua vida, para que outros possam se alimentar daquilo que Deus tem dado para você. Aqueles que não têm, aqueles que sofrem, aqueles que perecem, para que você seja luz para quem não está enxergando, para que você seja sal para quem não tem sabor nenhum, e mais que haja diferença através da tua vida, onde que Deus te plantou. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, pedindo, Senhor, que pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o Senhor nos conceda, Senhor, meu Deus, meu Pai, voltarmos para Ti, voltarmos à essência e olharmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, do lugar da onde fomos resgatados, Senhor, e saber o que fazer com tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, para que possamos alcançar pessoas que ainda estão, Senhor, perdidas, famintas, sedentas, tantos que estão lá fora como que estão aqui dentro, Senhor, da Tua casa, dentro dos lares, no casamento, na família, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor, com Teu Espírito Santo, que nos faça, Senhor, meu Deus, meu Pai, frutificar no reino. É em nome de Jesus, Pai, não queremos ser cortados, nós não queremos, Pai, que o Senhor levante outra geração, é a nossa geração, Pai. Nós iremos, Senhor, nós diremos sim, nós iremos contigo, Senhor, aonde Tu quiseres, como o Senhor desejar. Mas, por favor, usa-nos, Senhor, para alcançarmos, Senhor, os perdidos, em nome de Jesus Cristo. Que haja cura na alma, Senhor. Se alguém ainda está ferido, Senhor, por líderes, por pastores, por ovelhas, que haja, Senhor, libertação de cativeiro, Senhor, meu Deus, meu Pai, que cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai, seja resgatado, Senhor, meu Deus, no seu vale, e transportado do reino das trevas para o reino da luz. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos diligentemente, ó Deus, atendermos o chamado, o ide, e que nós possamos ir e frutificar, e que o fruto permaneça, porque é o Senhor, através do Espírito Santo, quem rega tudo isso. É o Senhor quem dá o crescimento, é o Teu Espírito Santo quem faz a obra. Nós só dizemos nessa noite, estamos aqui, disponível. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, olha para o Teu povo, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento.